sintoniza. Sintoniza o ar. Sintoniza, sintonizar. Como curar aquelas cicatrizes invisíveis que carregamos na nossa alma? Já ouviu falar ou teve curiosidade sobre experiências de quase morte? E se houvesse uma forma de comunicação silenciosa acontecendo entre nós e as plantas? Quais os mistérios que poderiam estar escondidos nesse mundo da biocomunicação? Eu sou Cíntia Aparecida, atriz e mentora de criatividade, e esse é o podcast Sintonizar Consciências. Estamos aqui hoje com essa sintonizada estudiosa, cheia de camadas paranormais. Uma profissional excepcional que dedicou mais de uma década da sua vida à psicoterapia, guiando indivíduos através de jornadas transformadoras de autodescoberta e cura emocional. Além disso, ela é autora do inspirador livro O Poder da Mente. Uma obra que não apenas reflete a sua sabedoria, mas também serve como guia para todas aquelas pessoas que buscam desbloquear o seu potencial de enxergar além do que os olhos podem ver. A convidada de hoje não apenas compartilha o seu conhecimento através de palavras, mas também tem um grande impacto na vida das pessoas por meio da sua prática e treinamento. Ela é uma especialista em técnicas de libertação emocional, capacitando inúmeras pessoas a superarem conflitos emocionais e a encontrarem algo bonito, mesmo quando tudo parece terrível. Ela trilha uma jornada acadêmica notável, fazendo doutorado em trauma psicológico na Inglaterra. E essa trajetória não apenas demonstra o seu compromisso contínuo com a libertação das dores humanas, mas também ressalta a sua paixão pela compreensão do trauma e o impacto que ele tem na psique das pessoas. Uma mestre em estudos da consciência, líder em psicologia transpessoal e uma voz que está prestes a te sintonizar na sua cura e crescimento emocional. Seja bem-vinda, Sunita Patani. Muito obrigada, Cíntia. Tá ótimo estar aqui. Ai, Sunita, que tema é esse que a gente vai trazer para o nosso podcast agora, né? Como que você lida no teu trabalho, né? Como é que você faz para equilibrar até mesmo a tua sanidade, a tua saúde mental, tratando, né, de temas às vezes tão profundos e intensos como cura e bloqueio emocional? Ótima pergunta. Bem, muitas coisas eu diria, né? A primeira coisa é que, bem, eu tenho feito esse trabalho já há muito tempo, né? E durante esse tempo você acaba se acostumando muito com meio que sair do caminho, sabe? Então é bem fácil para mim, embora eu faça muito trabalho profundo com várias pessoas, na verdade é bem fácil para eu meio que desligar e meio que dar um passinho atrás, sabe? E fora isso, né? Se você conhecer o Enneagrama, eu sou o número 5, né? Então é muito fácil para mim simplesmente desligar e, né, dar um passo atrás e não sentir, né? Então, isso é definitivamente uma das coisas. E fora isso, obviamente, né, a gente tem colegas e nós temos supervisores e nós trabalhamos nas nossas coisas também, né? E isso também conta muito. E também há algumas práticas energéticas. Então, eu faço muito tapping, né, batidinhas para equilibrar minha própria energia. Na verdade, até tomar banho no final do dia faz muito bem para mim também. Depois de eu ter trabalhado na clínica meio que para reequilibrar as minhas energias. Então, há várias coisas que eu meio que faço para garantir que eu continue aí em forma. Mas também, de repente, não levar muito a sério as coisas, sabe? Isso eu acho que eu também ajudo. Eu achei isso demais. Você poderia agora, assim, rapidamente, me ensinar uma ferramenta para eu alterar a minha energia? Você falou alguma coisa de batidinhas, eu fiquei curiosa.
Ok, então o tapping, né, essas batidinhas, essa é uma coisa muito fácil para ensinar. E se você gostar, na verdade a gente pode até passar por um protocolo de tapping, né, dessas batidinhas. Mas antes disso, eu gostaria de dar algumas técnicas de segurança bem básicas para você, porque esse tapping, né, as batidinhas, é uma ferramenta muito poderosa. Eu acho até que é uma das ferramentas que as pessoas menos pensam, na verdade. E as pessoas acabam não considerando algumas coisas, mas muitas vezes, quando você tem muita dificuldade emocional, alguns traumas, e acaba você podendo sintonizar com a mente inconsciente muito rápido, isso pode acabar trazendo algumas coisas à tona. Então, a primeira coisa que eu diria é que, olha, eu posso ensinar, mas tem que vir juntamente com alguns passos que vão te ajudar meio que dar uma equilibrada. Então, tudo bem? Se você quiser isso, a gente faz. Né? Eu vim pra isso. Primeira coisa que você vai fazer, Cíntia, é sempre segurança, né? Então, com a segurança, uma das coisas que eu faço é apresentar um pouco de respiração do coração, tá? Então, coloca a mão no coração e literalmente, num ritmo que for confortável para você, respire de repente 4 vezes e expire 4 vezes. Em um ritmo super confortável para você. Então, só utilizando esse tempo para dar aquela centrada, para entrar nesse ritmo da respiração, né? Para sintonizar, alinhar o próprio sistema. E com os olhos fechados, Cíntia, o que eu gostaria que você fizesse é só tentar imaginar um espaço seguro para você. Pode ser em casa, pode ser na praia, na montanha, só um lugar, um espaço que seja seguro para você. E fica um tempinho aí nesse momento, nesse lugar. E permita que ele te centre, né? Equilibre a sua energia. Quando você estiver pronta, abra os olhos para mim. Ok, agora, isso que a gente fez, né? A razão pela qual eu coloco isso no início é porque quando você começa a fazer o tapping, as batidinhas, às vezes eu estou confortável, as emoções surgem. Então, isso ajuda a dar uma centrada, sabe? Esse início. Então, todo mundo que está ouvindo agora, se vocês ficarem presos ou vocês sentirem que está muito intenso, parem de dar as batidinhas e foquem na respiração, tá? Para dar uma centrada. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que dizer. A segunda coisa que eu vou dizer aqui é que à medida que eu apresente esse tapping para vocês, essa técnica, tenham ciência de que eu estou apresentando a vocês o básico do básico dessa técnica. Então, quando eu faço o treinamento, que eu faço muito treinamento EFT, né, e treinamento com a matriz, e geralmente são 5 dias só para ensinar os fundamentos de como começar a mudar e usar isso. Então, o que eu vou apresentar para vocês agora é algo que é uma introdução muito básica, mas vai te dar uma boa ideia de como essa energia muda, tá? Então, eu também deveria dizer que se vocês forem usar o tapping ou essas batidinhas, isso é muito bom utilizar quando você tem uma emoção desconfortável que está surgindo. Então, se você se sentir, por exemplo, um pouco ansioso, fazer esse tapping é uma ferramenta maravilhosa para fazer nesse momento, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer? Você está aí com essa técnica de segurança. E a segunda coisa que você vai fazer é sintonizar com o seu corpo. Então, se você sentir uma emoção desconfortável, onde é que você está sentindo essa emoção no seu corpo? Então, o lugar-chave, eu vou pedir para você sintonizar, que seria a cabeça, o coração, o estômago, as pernas, tá? Então, vamos fazer um scanner corporal para a gente ver o que a gente está sentindo e onde você está sentindo, tá? Então, esse é o segundo passo. Uma vez que você tenha essas informações, escreva, tá? Não se esqueçam de escrever. E aí, o primeiro passo seria, tá, então, por exemplo, se você disser que eu posso sentir, né, uma ansiedade vermelha no meu peito, por exemplo, dá um número, de 0 a 10, quão ruim que tá? Então, se for uma ansiedade muito ruim, de repente você dá um 8 ou 9, né? Se você não sabe, pessoal, tudo bem, só adivinhem o número, tá? Tudo bem, chutar, não importa se não for absolutamente preciso, tá? Podem falar o que surgir. Então, esse é o terceiro passo. Tá, quarto passo, então, Cíntia, tá pronta para fazer tapping? Yeah? Ok, então agora você pode abrir os olhos. Então, isso aqui é bem na mão, né? Mão na massa. Então, a primeira coisa é aqui, ó. A gente começa aqui com a mão, tá? Desse lado da mão. Então, você dá batidinhas bem suaves, né? Como se fosse a asinha de uma borboleta. Bem gentil. Batidinhas do lado da mão, com os 4 dedos, para quem tá assistindo.
E simplesmente batendo mesmo, assim, sem segredo nenhum. Só bater na mão com os 4 dedos, bem na região do mindinho. Tá, então o que isso faz é que esse ponto é muito bom para abrir a mente subconsciente. Então o que o tapping faz, eu na verdade deveria falar o que é o tapping, né, essas batidinhas. Quando a gente faz batidinhas em certas partes do corpo, a gente tá batendo no final dos pontos meridianos. Você conhece a acupuntura, certo? Sim. Yes. Tá, então o EFT é como acupuntura, mas sem as agulhas. Então, essa é uma definição bem básica do que é EFT, né, o EFT. Então, a primeira batidinha é um ponto muito bom para abrir o subconsciente. Segundo ponto de tapping é esse aqui, no topo da cabeça, tá? A coroa. Uau, batidinhas bem leves. Aí, o seguinte ponto, se você olhar aqui nas minhas sobrancelhas, né, quando eu tô dando as batidinhas, se vocês olharem aqui, tem a parte de dentro e a parte de fora. Então, em cima da parte de dentro aqui. Aqui onde eu tô mostrando. Um pouquinho, não no meio da testa, mas um pouquinho pro lado da testa, em cima do início da sobrancelha. Batidinhas com o dedo indicador e o dedo do meio. Ok. Next tapping point, side of the eye. This is a good one for anger and cravings. Como? Okay, anger and cravings. Raiva e craving, sabe aquela vontade de comer alguma coisa, uma vontade de fazer alguma coisa, desejo intenso? Uau, então raiva. Uau. And cravings. So if you have issues with food or smoking or something like that, very good. Tipo, adição com fumar ou comer muita coisa é muito bom. Tá, agora embaixo do olho é o próximo. E se você começar a bocejar, Cíntia, perfeitamente normal, tá? Então, o que acontece com frequência é que quando você começa a dar as batidinhas, se você tá com estresse no corpo, você começa a bocejar. E o bocejo, na verdade, é uma maneira maravilhosa de mover o estresse neurológico. Isso mostra que você tá começando a relaxar. Embaixo do nariz. E nós também temos evidências científicas que demonstram que o tapping funciona muito bem com diferentes doenças, distúrbios alimentares, síndrome do estresse pós-traumático. Então, várias doenças psicológicas, dor, funciona bem. Ok, então próximo seguinte. Vocês estão vendo aqui a clavícula? Então, estão vendo onde é que estão essas duas bolinhas aqui? Escolha uma delas, tá? E faz isso. Batidinhas na clavícula. Nunca esperei por esse momento na entrevista. Adorei! Essa ferramenta, né, essas batidinhas, elas também podem ajudar a gente a abrir o nosso processo criativo, né? Nessa coisa da criatividade, da gente se abrir para receber as ideias. O tapping também está interconectado com esse espaço? Ok, essa é uma pergunta muito boa. A maneira como eu tendo a utilizar o tapping, as batidinhas, na verdade eu acho que é importante entender, né, o que é esse tapping, né? Para que ele é utilizado. Se a gente vai na internet, vamos mudar um pouquinho, tá? O próximo ponto seria aqui embaixo do braço, rapidinho. Então, se a gente for na internet, você vai ver que essas batidinhas são usadas para fazer muitas coisas, como tapping positivo e entrar na criatividade, ou seja o que for. Mas para mim, o próximo, aqui no pulso. Então, para mim, o próximo o tapping é principalmente trabalhar com seus traumas emocionais e remover bloqueios. E quando você começa a fazer isso, Cíntia, quando você remove esses bloqueios emocionais, você acorda, desperta os seus canais para acessar a sua criatividade. Então não é, será que eu posso fazer tapping para poder abrir minha criatividade? Não, é mais, será que eu posso fazer o tapping para remover os bloqueios emocionais? E a criatividade já está ali. Se ela estiver ali, então é o seu estado natural de ser, né? É o seu flow, é o seu fluxo. Então você tem que aprender a trabalhar com o seu lado da sombra. E você tem que aprender a trabalhar com os bloqueios que estão impedindo com que você acesse a criatividade do seu sistema, entendeu? Ou seja, a famosa aceitação das partes minhas que eu não quero aceitar. Exato. E não é só aceitação, não é só aceitação. Na verdade, é mover pelo seu campo energético e liberar isso do seu corpo. E aí depois a gente entra no tema do perdão, mas antes deixa eu mostrar os outros pontos, tá? Aqui na técnica. Então, o próximo ponto do tapping, se você olhar aqui onde eu tô mexendo no dedo, aqui bem na bordinha, bem na bordinha do dedo, bem onde ficam as unhas, fazer pequenas
apertinhos nas unhas, no dedo indicador, apertando agora o dedo do meio. Nossa, isso é muito relaxante. Uau! E é como se fosse uma concentração também, né? O de tipo, você parar e colocar a sua concentração, né, em cada partezinha do corpo. Você dá essa atenção pro corpo, né? Sim, mas na verdade, quando você tá fazendo tapping, se eu te ensinasse a fazer isso, tá, você tem esses pontos básicos então, tá? Agora, se eu te falasse, olha, você tem que fazer o tapping adequadamente, você não só tá focando no corpo, você também tá focando em onde tá o bloqueio emocional. E é a combinação de focar no bloqueio emocional e dar as batidinhas que começa a remover os bloqueios que você tem no corpo. E isso é que é fascinante, porque se você der as batidinhas e você fizer isso adequadamente, a batidinha vai te mostrar onde estão as suas sombras. É fenomenal. Na verdade, é como se você estivesse acessando o seu subconsciente e ele está levando à tona onde estão as suas sombras e os seus bloqueios, certo? E com muita frequência não dá para fazer isso só pensando ou com terapia normal. Isso, na verdade, te leva ao campo energético, isso traz as suas coisas todas e isso faz com que você acesse e depois tire do seu sistema energético. Muito mágica essa resposta, porque isso é uma forma muito fácil, na verdade, né? Clara de ver esse processo. Mas aí eu tenho, assim, tem algumas pessoas, assim, Sunita, que estão aqui agora no podcast falando assim: esse tema aí não é pra mim, não. Tá tudo bem na minha vida. Tenho nada pra esse tema aí, trauma emocional, cura emocional, o que eu tenho a ver com isso? Tô bem, tô feliz, tô irradiante, minha vida tá toda tranquila. O que você falaria para as pessoas que dizem que não têm um trauma? Great, you don't have traumas. Awesome. Ok, você não tem trauma, que bom! Eu adorei! Porque, sabe, Cíntia, é o seguinte, a maneira como eu tento trabalhar, eu não tô aqui pra converter ninguém, né? Pra dizer, olha só, galera, todo mundo tem trauma, tá? Vocês têm isso, tem aquilo. Não, olha só, de repente você não tem. E de repente você sente que a vida tá linda pra você, que bom. Agora, se você sentir que você tem trauma e você trabalhar pelo trauma, ótimo. Realmente não importa. A coisa mais importante é onde você acha que você tá. E se você sente que você tá ligado aqui e pensando, na verdade eu não tenho bloqueio emocional. Bom pra você, ótimo, continua a vida. E o que você diria, então, para uma pessoa que tem um trauma, reconhece ele e não consegue simplesmente se livrar dele? Porque, assim, a gente sempre tem aquelas cicatrizes invisíveis que a gente carrega com a gente, né? Pro resto da nossa vida. Isso pode ter acontecido um tempo muito passado, mas mesmo aqui, no presente, no futuro, essa cicatriz está lá. E sempre que você pensa nela, ela machuca. Então, assim, o que você diria para essa pessoa que tem essa dificuldade de entrar nessa cicatriz e transcender essa dor? Bem, a primeira coisa que eu digo é que é interessante você utilizar o termo cicatriz invisível, né? Porque eu não diria que ela é invisível, porque na verdade invisível significa que você não consegue ver, né? Não consegue enxergar. Mas na verdade quando você tem uma cicatriz e você tá passando por alguma coisa, não é invisível. Em algum nível, seja mental ou emocional ou físico ou até uma sensação, seja o que for e seja a maneira como você estiver experimentando, eu não acho que é invisível, eu acho que tá ali. E se você se sintonizar com aquilo e você estiver consciente daquilo, você vai ter uma sensação, né? Então, essa é a primeira coisa. Agora, o que eu diria para outra pessoa é que, olha só, pessoal, trauma, ou até, né, experiências negativas que talvez vocês tenham tido, um trauma é toda uma experiência. E o que isso significa é que você vai precisar de ferramentas e técnicas que trabalhem com a sua mente, que trabalhem com o seu corpo emocional, né? Que trabalham com o seu corpo físico, porque
trauma é muito diferente, assim, né? Quando você experimenta algo que é muito chocante, ou algo que é realmente muito dramático, ou algo que te isola, quando você tá nesse lugar, ele pode te deixar um imprint, uma impressão. E é isso que a gente se refere quando a gente fala de experiência traumática. Quando a gente tem isso, não tá só aqui na mente, tá no nosso corpo, tá nas nossas emoções. E quando tem esse trigger, esse gatilho, a gente sente tudo isso. Então, o que eu digo para as pessoas é, olha só, as ferramentas que eu utilizo são EFT e esse reimprinting na matriz, eles funcionam muito bem com trauma. O NDR funciona muito bem com trauma. Se você tem um trauma e você está tentando se livrar dele e não está funcionando, encontre uma boa pessoa que trabalhe com trauma, alguém especialista, né, em psicologia energética e NDR, e alguém que te dê uma abordagem muito holística. E peça para eles ajudarem você a atravessar isso. É a melhor maneira de processar isso. Pelo menos eu acho que é. Você acha que na maioria dos bloqueios, né, nos bloqueios que a gente tem na nossa vida, você acredita que esses bloqueios estão diretamente ou indiretamente ligados aos nossos traumas, mesmo que esses traumas não sejam conscientes? Sim, eu acho que, né, com base na sua pergunta, eu acho que a primeira coisa para a gente ver é qual é a definição de trauma, certo? Porque tem tantas definições, né? E algumas pessoas vão dizer, bem, trauma é algo que isola muito a pessoa, é algo muito traumático, algo que ameaça a vida. Para mim, particularmente, há muitas definições diferentes, mas eu tento a definir o trauma de uma maneira muito ampla, né? Falando de dois tipos. A gente tem o trauma com T maiúsculo, que é algo que é percebido como ameaça à vida, ou você tem o trauma com T minúsculo, que na verdade não ameaça a vida, mas ainda deixa essa impressão em você. E pode ser algo bem pequeno, sabe? Tipo alguém comentando na sua pele, ou sobre o seu cabelo, ou alguma coisa que você tem sensibilidade, e isso te afeta, né? Então, se eu utilizar essas duas definições como trauma, daí, para responder a sua pergunta, será que os bloqueios emocionais voltam para o trauma, mesmo se o trauma for inconsciente? Eu diria que sim, que eles fazem, mas depende da sua definição de trauma. E essa é uma pergunta muito boa, embora seja inconsciente, porque como é que você encontra eles, né, se são inconscientes? E, novamente, eu volto a gente precisa das principais ferramentas, de boas ferramentas para isso. A gente precisa entender, quando a gente começa a entender a energia, quando a gente começa a entender a mente subconsciente, você começa a entender como eu entro nesse momento para poder acessar isso. E, né, Cíntia, é incrível quando você consegue fazer isso, porque você não está só acessando o seu trauma, você pode acessar o seu trauma geracional, coisa que você está carregando, sabe, da tua mãe, teu pai, teus avós, teus ancestrais, e como que isso está te impactando, né? Então, você não usa só a mente consciente para isso, você precisa de ferramentas energéticas para poder acessar isso e trabalhar com isso. Uau! Isso é tão mágico. Isso é tão mágico porque é certo afirmar, por exemplo, que uma pessoa que está aqui assistindo, querendo ser mais criativa, né, na sua vida, querendo trazer mais criatividade, seria certo afirmar para ela começar por essas camadas dos traumas e das coisas que ficaram lá para trás? Olha, essa é uma outra pergunta interessante. E a resposta para isso é, eu não sei. Eu vou te dizer o seguinte, é porque tem pesquisa e literatura mostrando que alguns dos maiores criadores que nós tivemos, as pessoas mais criativas, alguns deles, na verdade, sofriam de psicose, né? Então, isso é interessante. Isso nos faz perguntar, tá, então você tem que liberar os seus traumas para acessar a sua criatividade? Eu diria que não. Eu diria que são mutuamente exclusivos. E é possível estar no espaço de criatividade, embora, de repente, você tenha uma psicose ou neurose ou traumas. Eu diria que isso é absolutamente possível. No entanto, se você trabalhasse nos seus traumas, de repente, a maneira como você expressasse essa criatividade, ou se relacionasse com essa criatividade, ou até o processo de como você está vivendo a vida diária, talvez fosse mais fácil para você. Mas você precisa liberar os seus traumas para acessar a criatividade? Eu diria que não necessariamente. Uau! Isso é tão libertador. Porque é como se os traumas, a gente, né, não romantizando os nossos traumas, mas olhando eles também como mestres e guias, né? Nesse processo de trazer percepções que talvez a gente não teria
se a gente não tivesse traumatizado. Ô, gente, isso é muito... Gente, isso é uma loucura. Né, Sunita? Mas, enfim, adiantando um pouquinho a nossa entrevista, eu queria te perguntar sobre o seu livro, Do Poder da Mente. Lá você afirma que há em nós uma parte transcendente que vai além do tempo e do espaço e que está interconectada a tudo que existe. Que parte é essa? I don't know. Eu não sei. I don't know. Não sei. All I know, Né? Tudo que eu sei all I know is that, é que, né, tem mais na gente do que só o ego e do que a mente consciente, né? Eu definitivamente sei que tem uma mente transcendente na gente. Agora, onde ela tá, qual parte que ela é, honestamente eu não sei. Eu tenho uma experiência disso, né? Eu já trabalhei em entrar nesse estado de flow, né, de fluxo. E quando eu trabalho com clientes, por exemplo, eu tô muito ciente de que tem um espaço em que a gente vai que tá além do que eu conscientemente funcionaria. Mas se eu fosse para dizer para você onde é que ele tá, não sei. Francamente, eu não sei. Eu acho que, de repente, você possa consultar as escrituras antigas, né, o Bhagavad Gita, para te dar um pouquinho mais de ideias aí do que é isso. Mas eu acho que isso é interessante, porque quanto mais, né, às vezes eu acho que quanto mais a gente tenta entender isso, mais ele escapa da gente. Então, eu não acho que necessariamente seja algo que nós possamos entender intelectualmente. Eu acho que é algo que a gente realmente tem que se treinar para se conectar com isso num nível profundo quando a gente vai para esse espaço. Então, eu diria que está dentro de nós, está fora de nós, está em todos os lugares e também eu não sei. Eu vou colocar aqui, então, Sunita, a tua fala. Eu vou colocar: entender menos traz mais. I would say so. Sim, eu diria isso. To actually see what's Né? there. I Para would poder say so. realmente ver o que tá lá. Eu diria isso, exatamente. Gostei disso. Falei, nossa, isso é importante para estar aqui no nosso quadro. Muito obrigada. Adiantando um pouquinho mais a nossa entrevista, eu queria te fazer uma pergunta sobre os seus estudos de experiência de quase morte, né? Tem uma série que eu amo, que é uma das que eu mais gosto, né, da Netflix, que se chama The Way. É uma série que traz muito essas experiências, né, de místicas, né, de para onde vamos e o que acontece lá. Então, assim, dentro dos seus estudos, né, de quase morte, existem elementos ou padrões nessas experiências que se repetem? Sim, bem, não nos meus estudos, mas na literatura, sim. Então, por exemplo, algumas pessoas, né? Porque uma experiência de quase morte, como nós dizemos, é quando você está clinicamente morto, né? Então, você não tem batimento cardíaco, você não tem atividade cerebral, e você tem algum tipo de experiência transcendente, e aí depois você volta, né, para a vida. Então, há algumas universalidades, né? Muitas pessoas, por exemplo, vão dizer que elas veem uma luz lá no fundo, ou veem, né, que elas estão passando e aí tem uma luz lá. E muitas pessoas disseram que acabam vendo alguns seres superiores, como Jesus ou Krishna, ou seja quem for. E o que é muito interessante, eu me lembro de ter lido isso, é que com frequência as pessoas vão se encontrar com os seres divinos de acordo com o que elas acreditam. Então, eu me lembro de ter lido algo muito interessante a respeito disso. Então, se você tem uma crença profunda no cristianismo, por exemplo, você pode encontrar o Jesus, né? Agora, se você acreditar no hinduísmo, de repente você vai encontrar Krishna. Então, né, tem essas questões universais nas experiências que eu estudei. Uhum. No seu livro também tem uma parte sobre biocomunicação das plantas que eu achei interessante. E eu queria só trazer uma última pergunta para você. E ela é mais uma brincadeira, tá? Suponha que as plantas tivessem uma forma de telepatia vegetal. O que você acha que elas compartilhariam entre si? Dicas de jardinagem, conselhos de crescimento ou as fofocas do jardim? Eu diria fofoca dos seres humanos que cuidam dessas plantas, para ser honesta.
sabe? Porque, assim, quando a gente dá uma olhada na pesquisa em biocomunicação com as plantas, que eu acho que começou meio que na década de 1960 com alguém que estava estudando isso, uma pessoa encontrou algo fascinante. Eu não sei se vocês leram, né, se você leu no livro dessa pessoa que passou a noite inteira. Eu acho que ele foi o criador do polígrafo também, que é o detector de mentiras, né? Então ele passou a noite inteira fazendo esse trabalho e de manhã ele decidiu ligar esse detector de mentira com uma planta. E ele fez essa ligação e nada aconteceu. Daí ele brincou com isso e, né, foi lá, depois tomou café e nada aconteceu nesse teste de detector de mentiras. Mas, na verdade, quando ele teve um pensamento, então o pensamento veio para a cabeça dele. Ele pensou, olha só, eu vou para o outro lado ali. E aí, meio que, né, essa crença foi iluminada. E à medida que ele pensou nisso, o polígrafo mostrou uma leitura. Ou seja, a planta teve uma resposta a meio que ser ameaçada de morte, né, digamos assim. Então, eles fizeram vários outros experimentos e o que descobriram foi que as plantas se alinham com as pessoas que cuidam delas. Então, se você tem planta em casa e você cuida dessa planta, a sua planta e você vão ficar interligados. Na verdade, não é brincadeira que as pessoas que realmente cuidam das plantas e depois conversam até com as plantas, essas plantas vão florescer de uma maneira diferente. Então, quando você faz essa pergunta, o que você acha que as plantas vão falar? Eu penso que elas vão fazer a fofoca sobre as casas humanas onde elas ficam. É o que eu diria, assim. Plantas e humanos estão interligados. Yes. Eu amei muito isso. Uau! Muito obrigada, Sunita, por isso. A gente está chegando já na parte final do nosso podcast. Esse daqui, Sunita, é um quadro em que a gente está criando com todas as consciências dos convidados que vão passando aqui. Então, aqui nós temos, né, a consciência que você trouxe de entender menos traz mais, e plantas e humanos estão interligados. Então, esse quadro aqui vai ser uma forma criativa da gente viabilizar a nossa segunda temporada. As pessoas que estão ouvindo e assistindo no YouTube vão poder fazer uma contribuição para concorrer e ganhar esse quadro depois, no final. E aí todo mundo que está contribuindo vai poder criar com a gente, junto com a gente, essa segunda temporada. Então, obrigada por você contribuir com a sua arte aqui. E agora a gente vai fazer uma brincadeira nós duas. Mas assim, esse convite, ele é um convite mais vulnerável, assim, tá? Aqui eu tenho 10 papeizinhos nessa caixinha. Eu vou convidar você a se abrir talvez para somente 2. Eu queria fazer os 10 com você. Mas a gente vai fazer vamos fazer 2. 2 você e 2 eu, talvez. E aí é o seguinte, essa brincadeira é a caixa da resiliência, que eu tô chamando aqui. Temos palavras aleatórias, prontas para desencadear novas histórias. Então agora o jogo é especial. Cada uma de nós vai pegar uma palavra que tá aqui, tá? E ler essa palavra. Se essa palavra remeter a alguma, né, algum trauma ou alguma dor, né? Alguma coisa que toca você na sua vida, do seu passado ou agora do presente, também você compartilhar isso, né? Se for do passado, trazer esse passado e, no final, você trazer uma coisa boa que aconteceu por conta disso. Então, assim, uma coisa assim, é um desafio mesmo, né? Você olhar para algo que te machucou, mas da mesma forma, você olhar por um outro lado e falar, poxa, mas isso me machucou, mas no final isso me trouxe algo que eu não teria aprendido se não tivesse acontecido isso. Então, só uma brincadeira da gente trazer uma ressignificação para esses momentos. Você topa fazer essa brincadeira comigo? Ok. Tá, então você quer que eu escolha alguma coisa dali? Tem 20 palavrinhas, 20 palavrinhas aqui. Então, a brincadeira é basicamente essa. Como seria se você pudesse dar um novo final para aquilo que te machucou? Okay.
based on what word comes Ok, out. com base em qual palavra surgir daqui, né? Isso, é na aleatoriedade mesmo, no flow. Okay. Let's have a look. Ok, vamos olhar. Encantamento. Enchantment. Encantamento. Okay. Se quiser pegar outra também. Another one? Não, if you want. Okay, I'm not sure about this one. Não tenho certeza dessa aqui. This one has Essa aqui a very tem positive Yeah. uma conotação I know. muito I put- positiva. eu tô falando inglês. Eu coloquei exatamente algumas palavras positivas pra realmente, assim, trazer algumas experiências, sabe, de outros lugares. Mas se você quiser ir um pouquinho mais fundo e escolher uma nova, não tem problema. You know what? Let me comment Olha, on this sabe de uma one, coisa? right? Deixa eu comentar dessa aqui, There's only porque ever, and I'm not kidding you, eu there's não tô only brincando ever aqui. one or two times Só teve in my uma ou life duas that vezes na I've minha actually vida que, na verdade, eu utilizei essa both palavra. been for positive reasons. Tanto por And one motivos of the times that I've positivos, used né? the word E uma das vezes que eu usei essa palavra encantamento foi quando eu falo sobre algo chamado de reimprinting da matriz. Esse reimprinting da matriz é uma ferramenta que você utiliza para reprogramar seus sistemas de crenças e os seus traumas no campo energético. E isso é encantador, porque é aquele espaço para onde você vai quando você não está na sua mente consciente, no seu ego. Você realmente atravessa para o campo energético. E os resultados que você pode produzir desse reimprinting da matriz é realmente encantador. Então, essa seria a minha palavrinha aí. Ok? Uau, então foi a palavra certa pra você. Bom, eu peguei uma aqui. Ai, universo, realmente. Eu peguei a palavra pai. Okay. Bom, quando eu sinto a palavra pai e me vulnerabilizo, eu entendo, né, nesse lugar vulnerável que ele me leva, de entender essa pessoa que me criou e de ver essa pessoa hoje com a maturidade que eu tenho e realmente poder praticar exatamente o que é a palavra compaixão. Assim, quando eu penso no meu pai, nos traumas que a minha criança, né, viveu com essa pessoa, eu sinto que hoje, com todos esses traumas que eu tenho em relação a esse tema, eu me sinto praticante da compaixão. Então, esse é o lado positivo desse trauma aqui, estar saindo. Não é à toa que eu tirei essa palavra. Vamos tirar só mais uma para você? Okay. That was lovely, by the way. Isso foi maravilhoso, na verdade. Com certeza. Muito bom. Okay. Escola, school. School. Okay, so I seem to be getting some Ok, really então positive words. parece eu ter Probably pegado because I'm palavras a bem number five and I positivas, don't né? use Provavelmente them porque eu much. tenho. Eu sou no número 5, né? E não lido muito com sentimentos. Mas enfim. Ok. School Escola. has brought me where I am today. Ela me trouxe aonde eu tô hoje. Has brought me where I am Ela me today. trouxe aonde eu tô hoje. There are probably been E lessons provavelmente or houve lições, de repente quando eu estava no high school, né, no ensino médio, como vocês também devem ter tido lições, mas cada experiência que eu tive na escola, positiva ou negativa, contribuiu para onde eu tô hoje. Então, isso é bom, né? Tem sido bom. Bom, eu vou tirar mais uma, aí a gente já vai finalizar. Vamos lá, vamos ver qual que eu tirei. Aceitação. Aceitação. Tá. Essa palavra me leva a um trauma de jovem, de adolescente, assim. Quando eu comecei a me descolar um pouquinho das ideias dos meus pais, né? Que me levaram lá de novo. E essa palavra foi uma palavra que me trouxe muita dor, assim, no passado. Porque eu não me sentia realmente, plenamente aceita na minha família. Então, eu sinto que essa palavra
me leva a me abrir para mim mesma me aceitar hoje. Eu mesma me aceitando, eu não preciso que mais ninguém me aceite agora. E esse é o lado positivo que eu vejo de ter tirado essa palavra para falar. Bom, muito obrigada, Sunita. Essa foi uma brincadeirinha pra gente trazer mais leveza, né? Nesses processos mais vulneráveis e difíceis de aceitação, né? Que a gente carrega dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, na forma como a gente se relaciona com as pessoas. E eu queria até convidar todo mundo que está ouvindo a gente a se envolver nisso. Em algum momento hoje, depois desse podcast, você aí que está nos ouvindo, pensar assim, de uma forma, né, de ver alguma coisa do seu passado que você carrega aí dentro de você e que você pode ressignificar e olhar de um outro modo, por uma maneira em que hoje te fez entender algo valioso sobre esse processo que lá atrás te machucou. E assim, nós chegamos no final do nosso podcast, né? Incrível ter você aqui. Você é uma mulher, assim, fantástica, cheia de camadas. Eu quero muito ser sua amiga. Eu quero, enfim, conversar mais com você, trocar muito mais com você, porque, né, essa coisa do místico, né, ainda mais, assim, que envolve tantos temas, assim, né, interessantes pra gente conversar. As portas do podcast estão abertas pra você voltar quando você quiser. E eu quero destacar aqui a importância da gente ter pessoas como a Sunita, né? Verdadeiras alquimistas emocionais, que nos inspiram a olhar para as nossas dores e transformá-las em poderosas narrativas de cura. Lembrem-se, sintonizados que nos escutam, é mudando o que as pessoas sentem que a gente pode mudar o mundo. E hoje a gente tem aqui uma heroína da atualidade, Sunita Patani, que é, né, essa alquimista. Então, muito obrigada, Sunita, pela sua presença, pela sua sabedoria. Você gostaria de trazer alguma reflexão, alguma coisa final para o nosso podcast? Bem, muito obrigada pelo convite. E, pessoal, se vocês estiverem ouvindo, vocês têm um potencial incrível. E se provavelmente tiver 3 palavras que eu poderia dizer para vocês, seria conhece-te a ti mesmo, que em português seria mais palavras, né? E é muito interessante conhecer a si próprio, né? E entender as nossas próprios corpos físicos, mentais e emocionais e realmente, gente, reconhecer que se vocês passaram por traumas no passado, vocês não têm que viver com a dor necessariamente. Há ferramentas, há técnicas, de repente vocês podem não conhecer, de repente elas não sejam aí tradicionais, né, como a psicoterapia tradicional, mas tem coisa por aí que pode ajudar todo mundo, tá? Então, muito obrigada a esse podcast maravilhoso que leva essas informações incríveis para você. Eu que agradeço, Sunita. A sua presença aqui hoje é uma honra para esse podcast. Muito obrigada. Bom, então agora eu quero agradecer a todos vocês que estão aí e também aos nossos parceiros aqui do Estúdio Capto, que estão, né, ajudando a gente a tornar esse sonho possível, os nossos apoiadores. Muito obrigada, Estúdio Capto, Ernesto, por toda a ajuda que vocês têm dado aqui para o nosso podcast. E eu quero agradecer também a vocês que estão aí em casa, nos ouvindo. Sem vocês, sem a escuta aberta de vocês para receber essas consciências que estão sendo passadas aqui, nada disso seria possível. Bom, então voltamos aqui ao ponto onde começamos. Hoje vocês viram que a gente teve o prazer de viajar para partes que talvez até nos levem
para partes mais escuras ou densas dentro de nós, mas que tudo isso tem um porquê, tudo isso tem um motivo, e eu te convido a olhar agora os porquês e os motivos da sua própria vida com essa consciência que foi passada aqui hoje. Muito obrigada por você existir. Ai, afinal, são as cicatrizes que carrego, que me lembram todos os dias do tamanho da minha coragem. Humanos são antenas e a emoção é uma frequência. Câmbio. Desligo.